É um prazer para nós estarmos aqui mais uma vez. E, como ele disse, estou acompanhado pela família, coisa que fazia... Nete, quanto tempo faz que a gente não vai em família à igreja? Já está dando um ano, mais ou menos? Não? Ué. Faz bastante, eu acho que sim, né? Bom, acho que fazia quase um ano que a família não estava junto na igreja, né? E isso é triste, né? Mas hoje é dia de felicidade, porque minha família está aqui. Minha mãe, Isa, minha esposa, Nete, ela vai trazer uma mensagem musical ao final, e minhas duas filhas, a Manuela e a Mariana. É um prazer estarmos todos aqui para compartilharmos uma mensagem com vocês. E, obviamente, sendo profissional da área de saúde, vivendo esse período caótico que nós estamos vivendo a respeito de saúde, não teria como não falar sobre saúde. Temos que falar sobre saúde. E separamos um tema para falar para vocês, algo que nós consideramos extremamente importante para esse momento que estamos vivendo. Vamos falar um pouquinho sobre imunidade. Quando pensamos em imunidade, nós temos dois tipos de imunidade. Temos uma imunidade que nós chamamos de imunidade externa e uma imunidade que chamamos de imunidade interna. E vamos conversar um pouco sobre esses dois tipos de imunidade. Quando você pensa nessa palavra imunidade externa, o que vem à sua cabeça? Externo, algo que está do lado de fora. Muito bem. Então, o que seria imunidade externa? Será que essa máscara que vocês estão usando neste momento é uma forma de imunidade externa, sim ou não? Sim, muito bem. O distanciamento que está sendo promovido aqui entre os bancos é uma forma de imunidade externa, sim ou não? O álcool que usaram há pouco para higienizar esse microfone aqui é uma forma de imunidade externa, sim ou não? Sim. Ou seja, nós estamos hoje vivendo esse momento onde muitas regras de imunidade externa que não são usadas comumente está sendo utilizado. Por exemplo, quando você vai cumprimentar uma pessoa hoje, você estende a mão para ela dessa forma, sim ou não? Não. Que jeito que você estende a mão? Fechada, não é? Eu me lembro que antes da pandemia, eu descobri uma série que tem no Netflix, que é sobre saúde, né? Uma série sobre saúde, mas voltado para criança. E achei super legal. Chama-se Eu e o Universo. Alguém aqui já conhece essa série? Deixa eu ver as mãos aqui de quem conhece. Ninguém conhece? Então estão conhecendo agora. Eu e o Universo. Depois vocês procurem, é bem legal. E no primeiro episódio do Eu e o Universo, fala justamente sobre germes, bactérias, vírus, né? E aí fala da carga, de quanto que nós temos desses micro-organismos no mundo. É bem interessante. Mas uma coisa que foi falado nesse Eu e o Universo, né, que eu fiquei pensando assim, eu falei, mas nós nunca vamos usar isso, né? Estava errado, né? A forma de cumprimentar. E lá nesse episódio do Eu Universo estava dizendo que quando você cumprimenta uma pessoa, antes da pandemia, hein? Quando você cumprimenta uma pessoa, né, naquele contato mão e mão, você tem uma transmissão de uma determinada carga microbiológica. E eles disseram então que a melhor maneira de se cumprimentar seria através de um soquinho. E eu pensei, mas ninguém vai fazer isso. Quando eu assisti, ninguém vai fazer isso. Quem que vai parar de apertar a mão de uma pessoa que gosta e vai começar a dar um soquinho na mão da pessoa que gosta? Não vai. Foi. O mundo que nós estamos vivendo hoje não tem mais nada a ver com o mundo que nós vivíamos há poucos meses atrás. Porque se formos considerar um ano, quase meio aí dessa pandemia, são poucos meses ainda. Mas tudo mudou. Apesar de que alguns países estão tentando voltar à sua normalidade, podem até voltar a viver a vida como era antes, mas sempre com um grau de receio. E essas barreiras externas que estão sendo criadas, elas têm trazido resultados, obviamente, quando se obedecem essas regras, né? Quanto que nós não vimos de aglomeração nesse período de pandemia? Muitas, né? Quanto que nós não vimos, né, de festas sendo realizadas nesse período? E até no momento mais crítico da pandemia, alguns templos cheios, né, sem respeitar essas regras de isolamento que nós estamos aqui dentro. Agora, não adianta existir as barreiras externas se nós não respeitarmos
se nós não usarmos essas barreiras externas que trazem imunidade. Da mesma forma, não adianta orientações a respeito da barreira interna, da imunidade interna, se nós também não respeitarmos. E quando pensamos em imunidade interna, já estamos falando de algo que acontece dentro do nosso organismo. Só que o nosso organismo tem barreiras externas também. Quais seriam as barreiras externas do nosso organismo? Pensa aí comigo. O que seria a barreira externa? A nossa pele. Nossa pele não é uma barreira externa? Sim. O que mais que teríamos de barreira externa além da pele? Agora eu quero ver. Por exemplo, o cabelo para quem tem, né? Para mim eu uso o boné, é uma barreira externa. Mas assim, quando a gente pensa em barreira externa, a gente muitas vezes não relaciona mais a nossa boca, o esôfago, o estômago e os nossos intestinos. O intestino delgado, duodeno, jejum e ilho, e o intestino grosso, com todas as suas partes, cólon ascendente, colo transverso, descendente, o sigmoide e o reto. Tudo isso também é barreira externa. Então você está querendo dizer que, por exemplo, se eu comer um alimento que está contaminado, seja com uma bactéria, seja com o vírus do corona, seja com que o micro-organismo for, enquanto ele estiver dentro do meu trato, que a gente chama de gastrointestinal, isso está fora do meu organismo? Sim. Quando que alguma coisa realmente está dentro do nosso organismo? Quando ele atinge a corrente sanguínea. Ou seja, nós temos barreiras externas também, que é nosso trato gastrointestinal, nossa pele, basicamente, é uma barreira externa. Por exemplo, a pálpebra é uma barreira externa, sim ou não? Quando você, por exemplo, está num local e de repente começa a ventar e vir poeira, o que é a primeira coisa que seu olho faz? Ele fecha ali, então, a pálpebra, né? Para proteger. É uma forma também de proteção de algo que está fora do seu organismo. Mas quando nós temos a entrada de um corpo estranho dentro do nosso organismo, aí nós vamos precisar da nossa imunidade interna, que são os nossos glóbulos brancos. Neutrófilo, eosinófilo, macrófago, linfócito, tem o linfócito T e o B. Ou seja, eu tenho células natural killers, tem várias células. Agora eu tenho um exército dentro do meu organismo. Esse exército, todos nós temos, sim ou não? Sim. Só que em alguns tem um exército com uma quantidade muito pequena de soldados. Tem outros que até têm uma quantidade normal de soldados, mas soldados não treinados. E aí o que adianta? Não adianta? Nada, ou muito pouco, ou muito pouco. Nós precisamos ter realmente uma imunidade interna competente. E o que eu preciso fazer para ter essa imunidade interna competente? E eu vou querer trabalhar com vocês 8 princípios que estão na Bíblia, que trazem imunidade interna. Veja como Deus é sábio. Deus deixou já desde o Éden orientações básicas que fazem toda a diferença no funcionamento do nosso organismo. Orientações que vão construir uma imunidade inabalável para nós. Pode ser que morramos, nessa pandemia? Sim, pode ser que morramos. Nós não temos condições de definir isso, mas a questão é, quanto eu tenho feito por mim mesmo para que o meu corpo esteja apto para combater a essa doença? Sabe, eu vejo que muitas vezes nós estamos recebendo mensagem de pessoas que estão internadas com essa doença, fala assim, ora pelo fulano. A gente ora pelo fulano. Mas aí eu fico pensando, será que o fulano também fez a parte dele? Será que o fulano estava se preparando para esse momento? Por quê? Uma batalha, ela nunca começa os seus preparativos depois que ela começou. Vocês concordam? Quando que a gente deveria fazer isso que eu vou explicar hoje? Antes, ou seja, nós deveríamos viver seguindo essas regras. Só que muitas pessoas ou não conheciam as regras, ou conheciam e estavam displicente com relação ao assunto. Estavam levando como se fosse uma coisa simples. Não precisa seguir. Precisa? Lembre-se que Deus é o único que conhece o futuro. Ele é o único que conhece o futuro. Vocês acham que Deus, nesse momento, ele foi pego de surpresa? Sim ou não?
Não. E se Deus não foi pego de surpresa, por que os seus filhos foram pegos de surpresa? Não tem uma incoerência? Um pai não costuma contar as coisas para os filhos, sim ou não? Sim ou não? Vocês estão escondendo as coisas dos filhos? Não, os pais comunicam, contam e alertam os filhos sobre os riscos e os problemas, sim ou não? Não é o papel de um pai? Deus, como sendo um pai e ainda mais amoroso, que a Bíblia diz que não há nenhum bom senão Deus, já não havia alertado o seu povo? Sim. Já não havia orientado o seu povo com relação ao que fazer? Sim, também. E o que ele havia deixado para nós como orientação está na Bíblia. Eu convido você a abrir em Gênesis, capítulo 1. Ali nós vamos encontrar questões básicas, mas que fazem toda a diferença na hora de construir o nosso exército. O nosso exército de glóbulos brancos, o nosso exército que tem que estar apto para combater a entrada de micro-organismos. Por exemplo, enquanto vocês vão abrindo em Gênesis capítulo 1, eu vou contar aqui para vocês rapidinho o que acontece. Assim que existe a entrada de um corpo estranho no seu organismo, você tem uma célula chamada macrófago, é uma célula grandona, e ela tenta combater esse micro-organismo que de repente entrou no seu corpo. Nem sempre ela consegue vencer essa batalha. Na verdade, quase sempre ela perde, porque ela está sozinha. É como se você enviasse ali um batedor para poder saber o que está acontecendo. Mas existe uma outra célula do sistema de defesa que é chamado de linfócito T naive. O termo naive quer dizer virgem, porque ele ainda não teve contato com nenhum invasor. Então, o linfócito T naive está numa torre de comando. E nessa torre de comando ele fica vigiando e observando tudo o que está acontecendo. Quando ele percebe que existe a entrada de um micro-organismo, ele desce da sua torre de comando e corre em direção a esse micro-organismo. Qual que é o propósito do linfócito T naive? Um linfócito T naive, ele vai marcar aquele inimigo, vai marcar aquele vírus, aquela bactéria, um fungo, um protozoário ou qualquer outro corpo estranho que entre no nosso organismo. Ele vai marcar esse corpo estranho para que as outras células do sistema de defesa reconheçam que aquele é o inimigo que deve ser combatido. A forma de marcação do linfócito T naive é produzindo anticorpos. Os anticorpos, eles são justamente a marcação para que o nosso sistema de defesa reconheça aquele vírus como sendo um corpo estranho e consiga combater. Só que aí eu tenho que ter um exército competente para que a gente vença a batalha. Por exemplo, alguma pessoa já foi curada pelo seu sistema imunológico de AIDS? Vocês já ouviram falar disso? Sim ou não? Não. Eu conheço uma pessoa que foi curada de AIDS, sim, mas um milagre de Deus. Os testes sorológicos dele, depois da sua conversão, começaram a dar negativos. E era positivo, né? Hoje ele já é falecido, era de Maringá, no Paraná. Então, ali é um milagre. Mas não foi o seu organismo que desenvolveu anticorpos. Por quê? Porque o vírus que causa a AIDS, ele consegue se misturar entre nossas células e enganar os linfócitos T naive. O linfócito T naive não vê ele como sendo um inimigo, é mais ou menos o lobo em pele de cordeiro. Acha que é bonzinho e não é, está fazendo um estrago. Agora, os outros vírus, o nosso organismo tem condições de ir e marcar. Quando ele marca, as células do sistema de defesa vêm e aí elas começam a desenvolver uma guerra contra esse micro-organismo. Por isso que quando uma pessoa ela é vacinada, qual é o propósito da vacina? Desenvolver o quê no organismo da pessoa? Anticorpos. Justamente fazer com que, se houver a entrada, novamente, de algo parecido com esse material genético que ela teve conhecimento, que o nosso organismo teve conhecimento, ele esteja apto e com o exército preparado para combater. Nem sempre a vacina ela é 100% capaz de imunizar a pessoa, ou seja, nem sempre ela vai evitar que a pessoa desenvolva a doença, mas ela vai desenvolver o sistema imunológico de tal forma que ele estará competente para combater a doença caso a pessoa venha a ter. E aí nós teríamos a possibilidade de evitar a morte, que é o que nós queremos. Obviamente, alguém aqui está a fim de ter corona? Não, né? Alguns já tiveram, provavelmente. Quem já teve? Nossa, bastante, hein? Bastante gente.
Seu sistema imunológico, graças a Deus, estava bom. Mas, né, porque senão você não estaria aqui agora, né? A gente poderia estar falando assim saudosamente, né? E então é problema, a gente não quer isso, então ninguém quer ter. Mas se tiver, quer sair vivo dessa batalha. E o que a Bíblia nos ensina a respeito de coisas que são básicas, que aumentam o sistema imunológico? Por exemplo, a primeira coisa básica que aumenta o nosso sistema imunológico está em Gênesis, capítulo 2, e o verso 7. Ali nós vamos encontrar a primeira coisa básica, básica mesmo, que aumenta o nosso sistema imunológico. Gênesis capítulo 2, verso 7. Antes, porém, da nossa leitura, vamos orar. Senhor, que nos altos céus habita, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concedido. Obrigado porque em tão boas condições nós estamos aqui, nesse templo, adorando o Senhor. E tantos outros, no conforto do seu lar, também ouvindo esta mensagem neste momento. Agradecemos porque estamos vivos, diante de uma situação de causa, onde, infelizmente, no Brasil, já estamos chegando a 370 mil óbitos, correlacionado a esse momento de pandemia que estamos vivendo. Pedimos que o Senhor preserve a nossa saúde física, que o Senhor preserve a nossa saúde mental também, porque muitas pessoas estão desenvolvendo problemas emocionais nesse período de caos. Mas pedimos que, neste momento, o Senhor abra a nossa mente, nos dê a compreensão da Tua Palavra e, mais do que isso, nos dê força para colocar em prática aquilo que vamos aprender nesta manhã. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 2, verso 7 fala de algo que todos nós fizemos, assim como também Adão o fez. Diz assim, Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O que foi a primeira coisa que Adão fez que tirou ele da inércia, da morte, para a vida? Foi respirar. Sim ou não? O que foi a primeira coisa que eu e você fizemos depois que tiraram a gente da barriga da nossa mãe, aonde nós recebíamos tudo o que precisávamos? E aí eles cortaram aquele cordão que nos ligava à nossa mãe, aonde nós recebíamos tudo que era necessário para a nossa vida. O que foi a primeira coisa que eu e você fizemos? Respiramos, antes mesmo de chorar. Porque o choro nada mais é do que um reflexo da entrada desse ar, ou da entrada desse fôlego de vida. E quando entra, o nosso pulmão que estava colabado, ele se expande e gera dor. E a volta dessa primeira respiração, desse conteúdo de gás, vibra as nossas pregas vocais e a gente bota a boca no trombone. E aí então o médico vai lá, dá uma nota de Apgar para dizer como que está, né, o bebê. Percebe que a primeira coisa que eu e você fizemos nessa vida foi respirar. E se viermos a descansar no pó da terra, qual será a última? Respirar. Ou seja, eu inicio a vida com um ciclo de entrada de oxigênio e eu encerro a vida com um ciclo de devolução desse oxigênio ou do fôlego de vida. Enquanto houver o fôlego de vida, estamos vivos. Só que essa doença é uma doença que tem afligido principalmente este órgão, o pulmão. O órgão responsável pelas trocas gasosas, responsável por colocar oxigênio dentro do nosso corpo, e oxigênio é vida, e retirar o CO2 que é tóxico. E é justamente esse órgão que está comprometido. Sabe, o primeiro princípio que Deus deu aqui para nós com relação a termos qualidade de vida é ter uma boa respiração. Muitos de nós sabíamos respirar enquanto éramos bebês. Tem um bebê ali, estou vendo um bebê ali. Se a gente colocar aquele bebê deitado, numa posição que a gente chama decúbito dorsal, ou seja, com as costas encostadas, nós vamos reparar que enquanto aquele bebezinho, como é que é o nome dele? Arthur. Enquanto o Arthur respira, nós vamos perceber nitidamente que a barriguinha dele, enquanto entra o ar, faz o quê? Só que depois que a gente cresce, parece que a gente emburrece nesse aspecto.
Parece que a gente se esquece que existe um músculo que divide o tórax do abdômen, chamado diafragma, e esse músculo ele existe, acredite, mesmo que você não esteja usando, ele ainda está aí. Mas você precisa aprender a usar. Nessa igreja eu não precisaria falar praticamente sobre a questão da respiração, porque nós percebemos que várias pessoas aqui tocaram instrumentos de sopro. E quem toca instrumento de sopro, né, seu Samuel, sabe respirar. Porque tem que aprender a usar o diafragma. Quem também faz aulas de canto também sabe respirar. Por quê? Porque tem que usar o diafragma para manter a afinação. Só que o que eu recomendaria hoje, que mais ajudariam as pessoas a desenvolver o seu diafragma e melhorar a sua capacidade respiratória, porque se a sua capacidade é ruim e você tiver corona, a chance de você ficar mal pra caramba é grande. Então, prepare o teu pulmão, se for necessário, ele vai estar apto para lutar contra essa doença. É fazer atividade física. Só que nesse momento de pandemia, o que aconteceu? Nós ficamos muito tempo reclusos, né? Muita gente saiu das academias e as pessoas começaram a deixar de fazer atividade física. As poucas que faziam, muitas delas deixaram de fazer. Porque no Brasil o índice de sedentário é de 7 de cada 10 brasileiros. 70% da população é sedentária. Ou seja, 70% da população entrou numa pandemia com o seu pulmão despreparado. Entendem isso? Isso é grave, não é? É muito grave. Eu fico pensando às vezes, por que em alguns países asiáticos eles tiveram um êxito muito maior no combate à pandemia? E não foi simplesmente por causa do grau de tecnologia deles, né? Teve a ver muito com o comportamento da população em geral. Então vamos analisar rapidamente aqui a população japonesa, por exemplo. No Japão, eles fazem bastante exercício físico, sim ou não? Fazem. E dois, principalmente, que ajudam muito a fortalecer o pulmão. Um é yoga. Claro que eu não concordo com a filosofia, porque tem um pensamento divergente daquilo que eu creio com relação à criação do mundo. Mas eles respiram durante essa atividade. E o outro é o Tai Chi Chuan, que é justamente um processo, né, de exercício onde trabalha muito a questão da respiração. Ou seja, será que eles tinham um pulmão mais competente que o nosso? Provavelmente. Outra coisa, lá no Japão todo mundo fala assim, eles comem muito peixe que é rico em ômega 3. Não, eles comem, na verdade, muita alga que é rico em ômega 3. Então, eles têm uma grande quantidade de ômega 3, que é um anti-inflamatório poderoso. O ômega 3 é um baita anti-inflamatório. Só que quase não comemos ômega 3. Tem gente que fala assim, então eu vou começar a comer peixe. Então, esqueça, não coma peixe pensando em ômega 3, porque o peixe, para ter ômega 3, tem que ser de águas profundas e gélidas. E nós não temos essas águas aqui no Brasil. Né? Profundas até temos, mas gélidas não. Tem que ser mar da Noruega, mar do Japão e assim por diante. Mas temos uma fonte disponível de ômega 3 que não usamos, que chama-se... Vamos ver se alguém sabe. Linhaça. Ótima fonte de ômega 3. Está usando? Pois é. O Brasil tem um dos piores índices na relação entre ômega 3 e ômega 6. O ideal era 2 de ômega 6 para 1 de ômega 3, isso é o ideal, é o Japão. O limite, 6 para 1, 6 ômega 6, 1 ômega 3, Estados Unidos. O Brasil é 12 para 1. O Brasil está 6 vezes acima do ideal no consumo de ômega 3 e, abaixo, na verdade, né? Abaixo do ideal, 6 vezes abaixo do ideal e 2 vezes abaixo do limite. Ou seja, está consumindo muito pouco ômega 3, sobrando ômega 6, porque a gente come muito óleo de soja, canola, milho, girassol. Isso tudo é rico em ômega 6, mas a linhaça, ninguém come. Ou muito poucos comem. Então, veja, o modelo de vida no Japão é diferente. Eles têm ômega 3, que vem das algas, que eles consomem. Eles fazem exercícios respiratórios, isso é interessante. Né? O japonês também tem algo muito interessante, que é a questão da disciplina. O japonês é disciplinado, sim ou não? Sim. Aqui no Brasil, não. Então, as regras de isolamento valeram de maneira diferente. Então, veja que o comportamento da população tem muito a ver com a maneira como essa população também consegue reagir diante de uma situação caótica como essa. Só que eu fico pensando, nós como igreja já temos essas recomendações desde quando? Eu tenho certeza que esse verso aqui
já foi lido várias vezes por nós, porque está no capítulo 2 de Gênesis, e quase todos os anos as pessoas começam o ano dizendo: esse ano eu vou fazer um ano bíblico. Então, provavelmente, Gênesis capítulo 1 seja o capítulo mais lido da Bíblia, e o 2 o segundo mais lido. Então, tenho certeza que muita gente já leu tudo isso que eu vou falar. Só que a gente, às vezes, faz uma leitura, mas não um estudo, e são coisas muito diferentes. Ler a Bíblia é diferente de estudar. Existe um texto na Bíblia que diz assim, ó: leia a verdade e ela te libertará. Não tem esse texto? Não tem esse texto? Mas eu tinha certeza que tinha esse texto na Bíblia. Leia a verdade e ela te libertará. Ah, é conhecer. Ah, então não é ler. E como é que você conhece alguma coisa? Dedicando tempo. Aqui Deus deixou para a gente 8 regras para a gente não morrer com esses problemas. E estamos sendo displicentes com relação ao assunto, porque não adianta ler. É estudar, compreender e aplicar. Êxodo 15, 26, não precisa abrir, mas anote. Não precisa abrir, mas anote. Êxodo 15, 26 dá uma instrução muito interessante para a gente com relação à questão da Bíblia, com relação à questão da palavra de Deus. Êxodo 15, 26 diz assim, ó: se ouvirdes, ou seja, se você ouvir com atenção, é assim que diz o texto. Se ouvir com atenção, é com displicência? Está escrito lá na tela. Se ouvir com atenção a voz do Senhor teu Deus. E como que eu ouço a voz de Deus? Através da leitura da Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, é Deus falando comigo. Então eu preciso ler de que forma? Como é que está escrito lá? Sabe, eu não sou contra o ano bíblico, mas eu vejo que muitas vezes o aproveitamento do ano bíblico ele é muito pequeno. Porque nós estamos mais interessados em bater metas do que em entender aquilo que estamos lendo. Não é verdade? Sim ou não? Quando você pega um livro para ler, e você está lendo esse livro por hobby, você lê esse livro, né, muitas vezes de maneira desatenta, você está gostando do livro e tal, mas quando você pega um livro e você tem que estudar para uma prova, como é que é o seu grau de atenção? Nós estamos em prova todos os dias, estamos sendo provados por Deus todos os dias. Então, quando for ler, leia com atenção, não tenha pressa de terminar aquela leitura, busque compreender. Fazendo isso, eu consegui compreender a importância desse verso 7 de Gênesis 2. Começo a vida com respiração, encerro a vida devolvendo o fôlego dessa respiração. Outra coisa que existe aqui como uma orientação muito interessante para nós, é a respeito do descanso. O descanso é importante. Só que existem 2 tipos de descanso. Existe um descanso que eu promovo todas as noites, que é o meu sono. E existe um outro tipo de descanso recomendado por Deus, que deve ser feito uma vez na semana, que é o sábado. Então são os 2 S's, grava aí, ó, sono e sábado. Esses são os 2 tipos de descanso. O descanso do sábado, ele aparece para nós aqui em Gênesis capítulo 2, seguindo a partir do verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Bom, esse texto ele tem muita coisa interessante. Primeiro, Deus se cansa? Se ele não se cansa, por que ele parou para descansar? Porque quem tinha que descansar? Era Deus? Era o homem. Mas, se você olha lá em Marcos, você vai encontrar um texto que diz que o sábado foi feito por causa do homem. Ou seja, quando Deus para, Ele para porque Ele compreende que Adão aprenderia no mesmo molde que uma criança aprende. Adão era um recém-nascido, sim ou não? E como que uma criança aprende? Por exemplo.
Uma criança aprende num princípio que nós chamamos de macaco vê, macaco faz, imitação. Deus não precisava parar para descansar, Ele não se cansa. Mas quando Ele para, Ele não para porque Ele precisa, mas Ele para dar um exemplo para Adão. Olha, esse dia é especial. Mas ele é especial e não só especial, olha, aqui diz assim, verso 3, é um dia abençoado, é um dia santificado. Ou seja, um dia que Deus separou de maneira diferente. Vocês não anseiam pela chegada do sábado? Sim ou não? Principalmente lá pela quinta-feira, assim, né? Você não vê a hora de chegar o sábado. É um momento de parar das atividades que nós desenvolvemos durante a semana. Me responda uma coisa. No sábado, o sono da sexta-feira é diferente? É ou não é? Porque você não vai ter que acordar com aquela preocupação, pré-ocupação, ou seja, estou ocupando a mente antes da hora com o trabalho. O relacionamento não é diferente no sábado? Você não tem mais tempo para a família, você não tem tempo de sentar e conversar com a família, dialogar. Você não tem a oportunidade, claro que nesse momento talvez não, mas de visitar um amigo. Sábado passado, por exemplo, eu fui visitar o Weber e a Juliana, que tinha feito cirurgia. Peguei minha bicicleta, saí e vim de bicicleta para cá. Isso não posso fazer durante a semana. No sábado, nós temos a oportunidade de viver de maneira diferente. E pensando nisso, alguns cientistas, eles começaram a fazer uma pesquisa, cronobiologistas. Crono, tempo, bio, vida, logia, estudo. Cronobiologia, então, são pesquisadores que atuam estudando eventos que acontecem com relação ao tempo e como eles impactam a nossa vida. É isso que um cronobiologista faz. Ele estuda o tempo e a relação do tempo com a nossa vida. Só que esses cronobiologistas, eles começaram a analisar o seguinte: existe uma marcação muito nítida de que um dia passou. A própria Bíblia diz isso. E aí vem o segundo tipo de descanso que a gente fala aqui. Se você olhar, por exemplo, na Bíblia, você vai encontrar vários versos que dizem que houve tarde e manhã. O primeiro deles está em Gênesis 1:5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. Ou seja, tarde e manhã, parte escura e parte clara. Quando que termina um dia? Depois de um ciclo de parte escura e um ciclo de parte clara. 24 horas, ponto final. Terminou um dia. Existe uma marcação nítida de que nós tivemos a passagem de um ano? Sim ou não? Um ano ele é marcado pelas 4 estações. Existe uma marcação nítida para a gente saber que concluiu um mês? Sim, as 4 fases da Lua. Mas existe alguma marcação nítida para eu saber que terminou uma semana? Não. Não tinha. Nada que dizia, olha, a semana começou ou terminou. Não, não tem. Tipo, um início e um fim. Algo que, visualmente, olhando para o ambiente, a gente consiga perceber. Porque os outros são fáceis, né? As estações, as fases da Lua, o dia e a noite. Mas e a semana? Esses cronobiologistas, então, fizeram o seguinte: colocaram animais dentro de um laboratório e começaram a observar esses animais. Porém, esses animais, eles ficavam somente no escuro, eles não tinham contato com a luz do dia, para que justamente tentassem promover um processo de desregular um ciclo que eles chamavam de ciclo circadiano e é chamado até hoje. O ciclo circadiano é o ciclo das 24 horas. E aí, então, colocaram os animais no escuro, filmavam eles com uma câmera que consegue filmar no escuro. A única luz que era utilizada era verde, porque os olhos não reconheciam essa luz verde. E aí, nesse caso, vinham analisando dia após dia o comportamento desses animais, faziam exames físicos, faziam exames bioquímicos dos animais. E eles começaram a perceber que tinha algo diferente acontecendo. Sabe o que era esse algo diferente? Mesmo o animal não tendo contato visual com a luz do sol, que regula o ciclo do dia e da noite, porque os animais também são regulados pelo ciclo de claridade e escuridão, no sábado, o corpo desses animais funcionava de uma maneira diferente. O que eles descobriram? Batimento cardíaco diminuía.
Quando eu penso, meus batimentos cardíacos estão diminuindo, meu coração está trabalhando mais ou está entrando em repouso? O sábado foi feito por causa do homem. E o corpo no sábado diminui o batimento cardíaco? Interessante isso. A frequência cardíaca era menor então, mas também a pressão cardíaca era menor. Diminuía a pressão. Aumentava a produção de glóbulos brancos. Glóbulos brancos e imunidade. Aumentava a produção de glóbulos vermelhos. Interessante isso, não? O que estava acontecendo com o corpo daqueles animais no sábado? Segundo essas pesquisas, e são mais de uma, feita por cronobiologistas. O corpo estava num processo de descanso, mas fazendo regeneração. Será que realmente Deus deu esse dia com uma finalidade para nós? Óbvio. Deus não faz nada sem saber o motivo, o propósito e o benefício que aquilo traz para o ser humano. Porque Deus é amor. Então Ele deixou o sábado, e esse dia é um dia importante. É um dia importante. A conscientização da importância do sábado e parar das atividades do sábado permite que o corpo então faça esse processo. Faça esse processo. Agora, o que eu acho mais incrível é que Adão, segundo a orientação bíblica, ele foi feito por Deus na sexta-feira, foi criado por Deus na sexta-feira, não é? Ele não tinha vivido nem um dia inteiro ainda, e já veio o sábado, que é o descanso. E a gente fica pensando, mas estranho, não é verdade, né? Adão estava cansado? Não. E por que ele foi descansar? Porque Deus é tão bom, que Ele não te dá o trabalho e depois o descanso. Ele te dá o descanso para trabalhar. O nosso Deus, Ele é tão especial, que se hoje, por exemplo, você estivesse disputando, né, uma vaga para trabalhar na empresa cujo Deus fosse o gerente, você, ao ser aprovado nessa vaga, chegaria depois, né, todo feliz da aprovação e perguntaria, e aí, começa amanhã? Né? Claro, você está com desejo, você se inscreveu, você quer aquela vaga, você quer que daqui 30 dias você receba o seu salário. E aí então Deus, como gerente, diria o seguinte, não. Mas eu não fui aprovado? Sim. Então não tem que começar amanhã? Não. Mas se eu fui aprovado, eu tenho que começar? Sim e não. Você vai começar. Mas você vai ter 30 dias de descanso para você se preparar para o trabalho. Seria um negócio meio maluco, não seria? Todo mundo trabalha 1 ano para ter férias. Deus dá férias para trabalhar depois. Se ele fosse gerente de empresa, talvez nesse mundo que a gente vive, ele ia falir várias empresas, né? Porque é um mundo capitalista egoísta. Mas Deus não é assim. Deus é amor. Por isso que a linguagem de Deus muitas vezes é incompreensível para nós. Ele te dá primeiro o repouso, para depois te dar o trabalho. E isso acontece com relação às 24 horas também. Houve tarde e manhã, quer dizer que primeiro vem a parte escura e depois vem a parte... Então eu nunca descanso do trabalho, eu sempre descanso para trabalhar. A mente de Deus é diferente da nossa. Então cabe a nós não questionarmos muito, e sim aceitarmos, porque Ele é amor. Então não questione, aceite e siga, porque os benefícios virão. Esse tinha que ser o nosso papel. Só que nós temos o papel de crianças rebeldes, sim ou não? Temos o papel de crianças rebeldes. Se você abrir, por exemplo, esse eu vou convidar vocês a abrirem, abre lá em Salmo 78. Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Acho que já era para ter acabado, né? O Weber disse que pode aqui, então vou seguir. Salmo 78. Porque depois eu vou citar muitas coisas, mas eu quero trabalhar pelo menos isso aqui. Lembra que eu falei a questão do comportamento rebelde? Nós, às vezes, estamos agindo com um comportamento de rebeldia. Mas olha que interessante, Salmo 78 é um salmo que vale a pena você ler em casa depois, tá? Inteirinho. Ele é um salmo de Asaf e diz assim, a providência divina na história do seu povo. Quando o povo foi retirado do Egito, da escravidão de 430 anos, estava no deserto, Deus trouxe orientações. Olha o verso 17.
mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto. O povo de Deus, que Deus estava querendo guiar, depois de ter sido liberto de 430 anos de escravidão, era um povo, que jeito? Rebelde. E eu pergunto, e nós? Somos muito diferentes? Quando você, por exemplo, orienta para o seu filho, não faça isso, e ele faz, o que ele está querendo dizer? O que o seu filho quer dizer quando você orienta ele a fazer alguma coisa e você não faz? O que ele está dizendo para você? Como que você interpreta isso? Me ajuda, eu preciso de ajuda. Qualquer coisa abaixa a máscara só para falar e coloca de novo. Como que você interpreta essa atitude do filho que não obedece à orientação do pai? Rebeldia, o que mais? Como? Desobediência, o que mais? Você não manda em mim. Boa, o que mais? Posso interpretar da seguinte forma? Como? Eu faço o que eu quero. Não me importo. Veja, nós podemos interpretar também da seguinte forma: o que você diz são palavras que para mim não servem. Sim ou não? Da minha vida cuido eu. Quando o povo se mostra rebelde, são filhos rebeldes, assim como os nossos que não obedecem em determinadas situações. Eles estão dizendo que não valorizam o que nós estamos fazendo por eles. Eles estão dizendo que as nossas palavras não interessam para eles. Eles estão mostrando que eles querem tomar as suas próprias decisões, só que muitas vezes eles não compreendem que tomar as suas próprias decisões também tem que arcar com as consequências dessa escolha. O povo no deserto teve que arcar com suas consequências. Nossos filhos têm que arcar com consequências também, mas eu e você também arcamos com consequência quando somos displicentes em obedecer aquilo que Deus tem nos orientado. Esses princípios que vimos aqui até agora, o primeiro, respiração, o segundo, a questão do descanso, o terceiro, agora a questão do exercício. Deus deixou a orientação de que Adão fizesse exercício. Por exemplo, está lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 15, diz assim, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Cultivar é o quê? É trabalho físico, sim ou não? Deus deixou uma atividade que envolvia a parte física para Adão fazer. Nós hoje, muitas vezes, somos displicentes com relação ao exercício, ou seja, quando eu estou sendo displicente, primeiro eu estou dizendo que as orientações de Deus para mim não valem. Estou sendo um filho rebelde, mas pior do que isso, estou deixando de maneira muito clara para todos que eu não me amo. Concordam? Quando eu, por exemplo, sou descuidado em não seguir orientações que vão me trazer saúde, eu estou demonstrando que me amo, sim ou não? Sim ou não? Claro que não. Quem se ama, se cuida. Quem se ama, se cuida. E quando eu não estou me cuidando, não estou seguindo regras básicas que podem trazer saúde para mim, estou demonstrando de maneira muito clara que eu não me amo. E se eu não me amo, isso é um problema. Por que isso é um problema? Porque a Bíblia diz assim, ame o próximo como a ti. Se eu não amo nem a mim, eu amo os outros? Sim ou não? E se eu não amo a mim, eu amo a Deus? Sim ou não? Óbvio que não. Por quê? Porque o amor só é cultivado para aqueles que estão ligados à fonte do amor. Eu sou a videira, vós são os ramos. Quem não estiver ligado a mim, acontece o quê? Morre. Seca e morre. Então nós estamos muitas vezes vivendo, conhecendo a videira como galhos secos. Estão concordando ou não? Se eu não estou cuidando de mim mesmo, é uma demonstração clara que eu preciso me achegar mais a quem? A Deus, para desenvolver o relacionamento com quem é a fonte e o próprio amor. Ele é a fonte mas ele é o próprio amor. A maior expressão de amor que existe é Deus.
E se eu convivo, se eu me ligo, eu recebo o que Ele tem para me dar. Se eu não estou cuidando de mim mesmo, é uma demonstração clara que eu preciso me achegar mais próximo de Deus. Então Deus deixou também a orientação de que devemos fazer exercício. Toda vez que eu faço exercício, eu transpiro, sim ou não? Estou perdendo água. Preciso fazer o que então? Repor. Deus também deixou a orientação e deu água em abundância e com qualidade. Você não precisava medir o pH da água dos rios que saíam lá do Éden. Precisava? Não precisava medir, né, o pH da água. Ó, Gênesis 2:10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali ele se dividia, repartindo-se em 4 braços. Água em abundância e com qualidade. Eles tinham à disposição. Mas todas as vezes que eu também faço exercício, eu gasto calorias, sim ou não? Gasto ou não gasto? E se eu estou gastando calorias, eu preciso repor essas calorias, certo ou errado? Depende. Depende por quê? Tudo vai depender de como que está o meu peso, a minha composição corporal. Se eu estou no peso normal e eu gasto calorias e não reponho essas calorias, eu vou emagrecer. E aí eu vou deixar de estar no peso normal e vou começar a desenvolver um baixo peso. Concordam? Agora, se eu estou acima do peso e eu faço atividade física, gasto calorias, eu devo repor aquelas calorias gastas na atividade? Não, porque aí eu vou deixar o corpo gastar aquilo que está sobrando. A gente chama isso de síndrome de urso. A gente guarda, né, como se fosse hibernar, mas não hiberna nunca, né? Então, tem que queimar, né, essas calorias extras que foram guardadas para ter saúde. Estar acima do peso não traz um bom prognóstico com relação à imunidade. Então, olha só que coisa interessante. Exercício físico gasta calorias e eu preciso repor essa energia. Mesmo que eu esteja acima do peso, eu tenho que ter uma alimentação que seja balanceada e saudável. E vocês acham que Deus deu orientação do que deveria comer? Sim ou não? Gênesis 1:29, olha lá. Gênesis 1:29 agora. Diz assim, ó. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. Então, uma alimentação que foi dada por Deus numa época que não havia doença, para que o homem não ficasse doente, foi essa. Agora, imagina se depois, né, dessa época, onde o homem não ficava doente, essa alimentação teria muito mais importância, concordam? Porque era uma alimentação que prevenia doenças. Agora ela serve não só para prevenir, como para tratar e também curar. O alimento pode tanto matar, quanto pode dar vida. Isso é um fato. Isso é um fato. E aí, por exemplo, o que eu quero destacar é o seguinte aqui, ó. Olha como Deus é bom. Deus deu uma alimentação inicialmente estrita vegetal. Essa alimentação hoje tem se usado muito um termo que é muito propagado na Europa, principalmente na Inglaterra, pela língua inglesa, que é chamado plant-based, ou seja, baseado em plantas. Porque quando você fala assim, eu sou vegetariano, aí quando você pensa assim, eu sou vegetariano, aí já criaram o ovo lacto-vegetariano, o ovo vegetariano, o lacto-vegetariano, o pesco-vegetariano, tem tudo isso já, sabia? Então, quando nós pensamos na alimentação original, alimentação que realmente era baseada em plantas, esse é o melhor termo, então, hoje, é plant-based, ou seja, baseado em plantas, né? Porque muitas vezes eu já fui num local e disse assim, olha, eu sou vegetariano, não teria, né, alguma coisa aqui para comer, numa viagem, num posto de gasolina. Aí a mulher pegou e falou assim, tem esse aqui que é com presunto. Eu perguntei, você já viu um pé de presunto? Ela falou, não. Eu falei, pois é, não dá em árvore, minha filha. Eu como coisa que dá em árvore, né? Tudo vegetal, né? Não tem pé de presunto, né? Então, para não entender, então assim, ó, minha alimentação é baseada em plantas, né? Então, plant-based. Essa daqui era, sim ou não? Baseado em plantas. Agora, nem todas as plantas foram liberadas por Deus no Éden. Vocês sabiam disso? Tem um grupo de plantas que não foi dado por Deus no Éden. E eu acho interessante isso. Por que será que esse grupo de plantas não foi dado por Deus no Éden? Porque esse grupo de plantas não tem somente o caráter nutricional. É o que nós chamamos hoje de nutracêutico. Nutracêutico te lembra qual palavra?
nutracêutico, ou seja, nutracêuticos são alimentos que funcionam como remédios. Alimentos que ajudam na prevenção, tratamento e cura de doenças. E esses Deus não liberou no Éden. Por quê? Porque não tinha doença. Olha que coisa fantástica. Por que eu disponibilizaria, né, algo que trata doença, se não tem doença? E aí, em Gênesis capítulo 3, abre lá. Olha que interessante isso. Gênesis capítulo 3, no verso 16. 16 ou 18? 18. Verso 18, diz assim, ó. Esse é interessante, preste atenção. Ela, falando de quem? Da terra. Produzirá também cardos e abrolhos. E tu comerás da erva do... O que é essa erva do campo? Erva daninha? É isso? Não. A erva do campo são as hortaliças. As hortaliças. As verduras. Isso não foi disponibilizado no Éden. Somente depois do Éden. Como uma forma de expressão do amor de Deus. Por quê? Antes não precisava, não tinha doença. E agora vai ter doença depois do pecado, sim ou não? E aí Deus libera então o quê? A erva do campo. Coma, porque isso é o que vai prevenir, tratar e curar doenças das nações. E aí o povo gosta de salada, né? Gosta? Não. Gosta de um refogado? Também não. Então veja, nós acabamos deixando de lado aquilo que seria importante para nós, para prevenção, tratamento e cura de doenças. Há pouco tempo agora nós lançamos um curso, né, de gastronomia, mas voltado para a questão do detox. E é interessante porque quando você pensa na palavra detox, o que vem na tua cabeça? Detox é algo de tirar toxina, não é? Sim ou não? Não é isso que você imagina? Vou retirar a toxina. Aí você já viu algum detox feito com carne, queijo, leite e ovos? Já viu algum detox feito com carne, queijo, leite e ovos? Sim ou não? Não tem. É claro, como é que eu vou fazer detox com aquilo que intoxica? Eu tenho que fazer detox com o que limpa. E aí quais são os alimentos que a gente vai usar? Gênesis 3:18. Olha que interessante. Fantástico. Isso para mim é impactante, porque não havia doença, não tinha pandemia, mas já tinha as orientações dadas para nós. E para fecharmos mais, 2 aspectos só. O próximo aspecto está em Gênesis capítulo 2, o verso 16 e 17. E aí mais o último e fechamos. Gênesis 2, 16 e 17. Ó, já falamos então... eu acho que eu pulei a luz solar, né? Pulei a luz solar, então tome sol também, porque sol é excelente. O sol da manhã ajuda a melhorar o padrão emocional, o sol do meio-dia produz vitamina D, mas ainda assim suplemente com vitamina D no período da pandemia. Porque se tem uma coisa que faz a diferença entre vida ou morte de uma pessoa nesse momento, é estar com seu nível de vitamina D normal. Net, lembra que você... Samuel, cheguei primeiro. Net, lembra que você leu, né, uma matéria falando que eles tinham feito uma pesquisa com as pessoas que haviam morrido e o nível de vitamina D estava abaixo de 18, não era? Olha só que interessante, a Net leu uma reportagem onde eles analisaram o nível de vitamina D das pessoas que morreram com, né, o diagnóstico fechado de coronavírus. E dessas pessoas que morriam, elas estavam todas com seu nível de vitamina D abaixo de 18. O normal é estar acima de 30. A insuficiência é de 20 a 30 e a deficiência abaixo de 20. Ou seja, se tem um negócio que salva a vida agora é tomar suplemento de vitamina D. Olha, eu não estou me candidatando a ministro, né, da saúde. Aqui, ó. Esse cara é bom, hein? Por isso que eu trabalho contigo. Estudo em hospital mostra que 80% dos pacientes internados com Covid tinha deficiência de vitamina D. Está aí, ó. Está no G1. Valeu, Web. É eficiente demais. Veja. Faz a diferença? Faz. Eu não estou me candidatando a ministro da Saúde, porque eu não sei quanto tempo que isso vai durar também. Mas se eu fosse o ministro da Saúde e tivesse exercendo o cargo no momento que se descobriu uma pandemia, eu não teria gasto dinheiro para mandar fabricar cloroquina. Eu teria feito
produção em massa de vitamina D e distribuição dessa vitamina D nos postos de saúde gratuito para a população. E eu não estaria vivendo esse momento de caos que estamos vivendo agora. Não tenho dúvida sobre isso. Não tenho dúvida. Por quê? Porque tem uma pesquisa que mostra que o maior impacto na nossa imunidade contra vírus, bactérias e outros micro-organismos é a vitamina D. É a vitamina D. Você quer ver uma coisa interessante? Lembram de uma doença chamada tuberculose? Lembram? Matou muita gente, não matou? Desenvolveram vacina depois, não desenvolveram? Mas por que mesmo com vacina tem gente que está tendo de novo tuberculose? Lembra de uma outra doença chamada sarampo? Matou muita gente também, não matou? Também tomamos vacina, não tomamos? Tinha sumido, estava erradicado. E por que de novo a gente fica vendo surto de sarampo? Porque o nível de vitamina D está baixo. E não adianta simplesmente tomar uma vacina se o seu nível de vitamina D estiver baixo. Você não vai ter 100% de eficácia da vacina, você não vai ter condições de estar 100% imune para as doenças que virão. Ou seja, mesmo que você vacine-se, ainda assim é necessário manter o nível de vitamina D normal. Gênesis agora 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse é um princípio de saúde que é muito pouco explorado, chamado temperança. Vocês já ouviram falar da palavra temperança? Você que está em casa, já ouviu falar dessa palavra temperança? Temperança é uma virtude de algumas pessoas que modera em tudo que faz, que não faz escolhas simplesmente pensando no seu bel prazer, mas que faz escolhas pensando em atender a necessidade do organismo. Então, quer dizer, a palavra temperança, ela vem muito numa direção contrária do que a população tem feito hoje. O que a população tem feito hoje? A população está sofrendo de uma síndrome chamada síndrome do eu mereço. Vocês conhecem a síndrome do eu mereço? Conhecem? Não conhecem? É porque fui eu que criei. Então, vou explicar para vocês o que é a síndrome do eu mereço. Você chega em casa cansado depois de um dia de trabalho, aí você tira o seu sapatão, joga assim, a mulher só olha de canto de olho assim, ó. Aí você senta no sofá, pega o controle da televisão, estica as pernas em cima de um puff, toma o controle da televisão numa mão e o celular na outra. O controle da televisão você liga para colocar um programa, seja ele qual for, e o telefone para você ligar, né, para poder fazer o pedido do que você vai comer, né? Aí você liga, sei lá, não vou fazer propaganda aqui, mas aí você liga para esses, né, locais onde faz entrega, e eles vão lá e entregam um lanche na porta da sua casa. E aí você está fazendo isso porque você merece. Poxa, trabalhei o dia inteiro, estou cansado, passei um estresse no trabalho, agora preciso assistir televisão até altas horas e comer o que eu quero porque eu mereço. O problema é que eu mereço, né? Eu mereço o lanche, eu mereço dormir tarde, eu mereço isso, eu mereço aquilo, mas ninguém quer merecer a morte. Porque a síndrome do eu mereço te conduz mais rápido para onde? Para a cova, meu amigo. Não pense que é diferente, porque não é. Quem busca satisfazer todos os seus desejos, vai satisfazê-los por muito pouco tempo. Porque vai morrer. Entendeu? É assim que funciona. Lei do semeador. Tudo que eu planto, eu colho. O problema não é só isso. Se o que eu plantasse, eu colhesse, ok. Plantei uma semente de milho, colhi uma semente de milho. Seria ótimo. Né? Nessa questão do plantei coisa errada, colhi coisa errada. Só que eu planto uma semente de milho, eu colho uma espiga de milho? Não, colho 3 espigas de milho. Só tem um grãozinho cada uma? Não, tem aproximadamente 100. Então você plantou uma sementinha e colheu 300. Então cuidado com o que você anda plantando, porque no dia da colheita eu tenho até dó de alguns. Eu estou tentando buscar semear coisa boa, e ainda assim tenho medo que vou colher. Imagina quem não está preocupado com o que está plantando. Essa daqui é a característica que está embutida nesse verso. Se transgredir, certamente vai morrer. Só que, olha, tem um conceito aqui, que é o conceito da sabedoria. Qual que é o conceito da sabedoria? Sabedoria é resolver problemas, certo ou errado?
Sabedoria é resolver problemas, certo ou errado? Errado! Sabedoria não é resolver, sabedoria é evitar. Siga essas orientações e você vai evitar muito problema na sua vida. Não só nesse momento de pandemia, mas por toda a sua vida e por toda a eternidade, assim eu creio. O último princípio para encerrar é o princípio que está em Gênesis, no capítulo 3, no verso 8. E aí eu encerro por aqui. E assim que eu encerrar, a Nete vai cantar. E eu falei demais, mas faz tempo que eu não falo, então vocês têm que relevar, né? Quando eu falava todo sábado, aí eu falava menos, porque eu estava acostumado a falar já. Agora faz tanta coisa, estou com tanta coisa guardada aqui que eu quero compartilhar, né? Então eu tenho que contar, né? Tem que aproveitar o tempo. Ó, Gênesis 3:8 para encerrar. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as aves do jardim. Esse é o último conceito para que você tenha vida e vida e abundância. Pare de correr de Deus. Ele continua andando atrás de você, mas não corra dele. Aceite realmente Deus na sua vida, porque esse Deus que está no controle dessa situação, por mais caótica que seja, Ele continua no controle. Só que isso já havia sido anunciado. É só você ler Mateus capítulo 24. E você vai perceber que o que está acontecendo agora é um período da história que está denunciando que coisas piores virão. Não acredite que as coisas vão melhorar e vão ficar boas por muito tempo. É bem provável que estejamos caminhando para o fim dos últimos dias. Não é dos últimos anos, agora é dos últimos dias. Existe um relógio que foi colocado na ilha de Manhattan, em Nova York. Esse relógio foi colocado há já mais 1 ano e meio, lá em Manhattan. Foi colocado na, acho que 13ª Avenida. E esse relógio, ele marca de forma regressiva o tempo. A gente não tem os relógios que marcam, por exemplo, a Olimpíada e a Copa do Mundo de maneira regressiva. E aí, quando falta 1 ano, a gente conta assim, ó, faltam 365 dias para a Olimpíada. Apesar que ela mudou, era para ser o ano passado, vai ser agora, né, no final de julho. Mas eles colocaram um relógio que conta regressivamente o tempo. Sabe para quê? Para o fim do mundo. Porque esse relógio, ele foi criado por cientistas que levam em consideração a maneira como o homem tem vivido e a maneira como o homem cuida do meio ambiente, a maneira como o homem tem se comportado, e isso tem feito com que o nosso planeta não tenha uma expectativa, o planeta não tem uma expectativa de vida muito longa. E eles determinaram então que em 7 anos, se não fosse feita alguma coisa, o mundo iria realmente à falência e todos os seus seres junto com ele. Mas a Bíblia não ensina que vai ser dessa forma, que tudo vai acabar. A Bíblia ensina que tudo vai acabar mediante a volta de Cristo. E talvez nós estejamos vendo sinais da sua vinda. Concordam? O que está acontecendo aqui, ó, está aqui, ó, de novo, hein? Está aqui o relógio, ó. Relógio em Nova York mostra quanto tempo a humanidade ainda tem. Está aqui o reloginho, ó. Está contando regressivamente, ó. De trás para frente. Eficiência. Mudar de nome, mudar o registro do Weber. Você, já está com menos, porque isso daí foi quando começou, né? Agora já está em menos. Os sinais da vinda estão aí. Só que nós estamos vivendo como filhos rebeldes, displicentes. O desejo de Deus é que nós tenhamos vida e vida em abundância, e não somente nessa terra. Acredite que a morte aqui não é o fim. Existe algo a mais. Jesus veio e morreu em nosso lugar para que tivéssemos vida e vida eterna. Só que Ele não pode invadir o nosso coração, tomar conta da nossa mente, porque esse não é o seu padrão de comportamento. O padrão de comportamento de Deus está expresso em Gênesis capítulo 3, verso 20, quando diz, eis que estou à porta e bato. Eu tenho certeza que nesta manhã Deus está fazendo um convite para você. Ele está fazendo um convite para que 2 coisas aconteçam. A primeira, para que nós realmente nos voltemos para Ele, porque Ele é a fonte de vida. E já estamos vendo os sinais da sua vinda, está muito próximo.
E o segundo é o seguinte: que nós não hajamos como filhos rebeldes, que mesmo depois de ouvir as instruções que foram trazidas aqui nesta manhã, ainda continuamos vivendo com displicência com relação ao cuidado da nossa saúde. Que esses sinais da vinda aumentem mais e mais, e que muito em breve vejamos o nosso Cristo, nosso Redentor, o nosso Salvador que vem para nos tomar, para que não haja mais pandemia, que não haja mais choro, mais morte, nem pranto, mas para que haja vida eterna, com tudo restaurado, a perfeição que o era o Éden. A Nete vai cantar um hino neste momento que fala justamente a respeito disso, a respeito dos sinais da vinda de Cristo, mas que fala também a respeito da necessidade da conversão do nosso coração e a aceitação de que Deus seja o nosso guia maior e que a sua palavra seja a nossa regra de fé, mas a nossa orientação de comportamento diário também. Que Deus abençoe a todos vocês.